Meus amados, estamos no estudo de 1 Coríntios. Hoje o tema é realidades inegociáveis na vida cristã. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Que diz assim a palavra do Senhor: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu povo e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus e eles serão o seu povo. Amém? Podeis assentar, meus amados irmãos. Realidades inegociáveis na vida cristã. A partir de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, nós vamos abordar um texto que a passagem que consideremos parece ser uma digressão do apóstolo. Ele agora no capítulo 6, ele introduz um novo tema, assim como ele fez no capítulo 2, ao sentir a necessidade de dar graças e falar da nova aliança. Mas agora, no capítulo 6, ele introduz uma série de exortações para, em seguida, retornar o assunto abandonado, como em capítulo 2 e 13. O texto em tela agora, a partir do capítulo 6, nós vimos que ele apresenta-nos 5 verdades fundamentais. Primeiro, capítulo 6, versículo 14 a 16, nós vimos uma aliança desigual. E depois nós vamos ver lá na frente uma separação necessária, que vai ser o próximo estudo. E mais à frente nós vamos ver uma purificação abrangente também, capítulo 7. E no capítulo 7, versículo 2, nós vamos ver uma acolhida solicitada. E depois uma comoção, consolação restauradora. Mas vamos começar por esse tema: uma aliança desigual. Pastor, nós vimos muito falar, muito pregar sobre uma aliança desigual, mas nós não vemos ninguém explicar. Todo mundo fala: não, jugo desigual, não, pode isso, não pode aquilo, mas pouca explicação. Nesse estudo de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 em diante, nós vamos ver uma aliança desigual. Na vida cristã, há relacionamentos que precisamos cultivar e outros que precisamos abandonar. E algumas verdades importantes são aqui abordadas. E a primeira, nós vamos ver aqui, uma exigência clara. Capítulo 6, versículo 14, a parte A do versículo, diz bem assim, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Amados, aqui é para quem está querendo casar, ok?
quem está querendo casar. É para cristão, a Bíblia diz, para cristão não se pôr em jugo desigual com incrédulos. A expressão jugo desigual contém a ideia de alguém está num jugo desnivelado. Jugo desigual não é igual, é algo desnivelado. O pano de fundo aqui é a proibição de pôr animais de natureza diferente sobre o mesmo jugo. Quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não se ponhais em jugo, nós vemos jugo é algo de animais. E Paulo está usando um exemplo para nos explicar algo que não dá certo. Mas há uma proibição de usar dois tipos de animais no jugo, entendeu? Nós temos pessoas aqui que já trabalharam em fazenda e vão entender e pode até confirmar com isso. E na Bíblia também Deus nos dá esse respaldo. Havia uma proibição de quê, pastor? Lavrar conjunta de boi e jumento. Está na Bíblia isso? Deuteronômio 22:10. Abre para nós e lê lá. Abre para nós e lê lá. Outro já procura Levítico 19:19. O que a Bíblia diz? Lá em Deuteronômio 22:10. Quem achar, lê bem alto, para que todos ouçam. Com boi e com jumento juntamente não lavrarás. Ué, por quê? Tá certo, irmão João? Você vê na hora certa, viu? Precisava de um apoio. Olha só, meus amados. Por haver um puxão diferente. Você já viu, irmã Clésia, botar um boi e um jumento? Um boi, baita, e o jumentinho, magrinho. Quem será que vai ter mais força no puxar? O boi. E o jumento? O jumento vai. Pastor, mas nós temos um peso a puxar, sim. Só que essa puxada vai ser desnivelada, vai ser comprometida. E Deus falou, não coloca. É jugo desigual. Também de fazer cruzamento de animais de diferentes espécies. Deus falou também. Não ponha cruzar animais de diferentes espécies. Está na Bíblia isso? Levítico 19:19. O que diz lá? Bem alto. Guardareis os meus estatutos. Não permitirás que se ajunte misturadamente os teus animais de diferentes espécies. No teu campo não semearás somente de mistura, e veste de diversos estofos misturados não vestireis. Olha só que interessante, Deus não fala só de animais misturados, como Edson. Deus fala, guardareis os meus estatutos. Primeiro, o que eu estou falando, vocês têm que obedecer, senão não vai dar certo. Não permitirás que se ajunte misturadamente os teus animais de diferentes espécies. Por que na arca Deus colocou na parte de baixo tudo divisória? Porque boi é com boi, camelo com camelo, elefante com elefante, não era para misturar, para que não houvesse, entendeu? Procriação misturada. E outra, no teu campo não semeará semente de mistura também. Ah, pastor, quanta gente semeando, né? Vai semear feijão, joio, aipim, tudo junto. Não é para fazer isso. Deus está falando aqui, Levítico 19:19. É um tipo de semente para semear. Não é para misturar na semeadura. Hoje nós vimos, trazendo para o lado espiritual, quantos tipos de semente está sendo semeado. O povo está confuso, pastor. O povo não sabe mais o que é certo e o que é errado. O povo não sabe o que é de Deus e o que não é. Por quê? Mistura de semente. Tem muita semente manipulada, tem muita semente manipulada em laboratório. Mas não, a semente que nós temos que semear é aquela que vem do céu. Também a palavra de Deus diz, Levítico 19:19, e vestes de diversos estofos misturados não vestireis. Era só um tipo de tecido que as pessoas podiam usar. Não era para usar vários tipos de tecido. Entendeu? Não podia haver mistura. Não podia.
Pastor, por que não? Olha só, além do mais, o boi era um animal limpo, enquanto o jumento era tido como um animal impuro. Se você ler Deuteronômio 14, nós não vamos ler, porque é muito longo, mas Deuteronômio, para você anotar aí, Deuteronômio 14, 1 a 8, você vai ver ali uma lista de animais considerados impuros e uma lista de animais considerados limpos. Pastor, vamos colocar agora o limpo e o impuro na mesma canga? Se Deus não permite isso, vocês vão entender por que Deus não permite julgo desigual. Porque é limpo e imundo no mesmo julgo, não vai dar certo. Pastor, a ideia que Paulo está transmitindo é que existem certas coisas que são essencialmente distintas e fundamentalmente incompatíveis, que jamais pode ser naturalmente unida. Não existe união, incluindo na metáfora estão o casamento. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12 a 15. Abre lá. Pastor, mas nós não falamos isso, nós já não estudamos isso aí na terça-feira? Claro, se você quiser voltar a ver esse vídeo, está lá. Se você procurar lá no YouTube, lá na página do pastor Davi, está lá a duração do casamento, está o estudo de 1 Coríntios, o número 13, parte 13, nós estamos falando do casamento, e agora nós vamos falar do contexto daquele estudo lá. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12 a 15, o que diz? Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Ok, isso nós já estudamos no primeiro carta de Coríntios, lá no estudo número 13. Pastor, aqui nós vemos o Paulo dizer, mas aos outros digo eu, ele, conselho dele, ele diz bem aqui, ó, digo eu e não o Senhor. Isso é um conselho dele, entendeu? Conselho dele. Se algum irmão tem mulher descrente, ou marido descrente, não é crente, só eu sou crente, conselho de Paulo, não se aparta dele, não se aparta dela, entendeu? Por quê? Porque ele é santificado por você, ele é santificado, ela é santificada por você. Pastor, mas e se ela descrente, ou ele descrente, coincide em querer se separar? Não é você que está tomando essa decisão, é ele ou ela, ok? Ah, pastor, mas por que o cristão? Porque cristão é cristão. Cristão luta pela paz, luta pelo casamento, luta pela família e não pela separação, ok? Ok? Entendemos? Vamos lá então. O chamado cristão tem a finalidade de evitar esses relacionamentos íntimos. Agora nós vamos falar de cristão, jovem cristão, solteiro cristão. Esses, ele tem a finalidade de evitar esses relacionamentos. Que relacionamento, pastor? Julgo desigual com o pessoal pagão, que compromete a coerência cristã no culto e na ética. Tá? Agora nós estamos falando de alguém que é cristão, que quer casar com alguém lá de fora. A Bíblia aconselha a não fazer isso. A Bíblia não proíbe ninguém de fazer isso, mas a Bíblia aconselha, a Bíblia diz, olha, vai dar nisso. A Bíblia fala que vai dar nisso, e eu provo pela Bíblia. Olha só, não se pretende nenhuma exclusividade farisaica. Paulo mesmo foi sensível à cultura da época, mas não à custa da integridade da fé cristã.
dos seus padrões morais. Um crente não deve pôr-se debaixo de um mesmo jugo com o incrédulo. Pastor, mas eu era incrédulo, a família toda é incrédula. Eu aceitei Jesus, só eu sou crente agora. Eu estou sob jugo desigual. Aí entra 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12. Entendeu? Através de você, você vai santificar ela ou ele. Através de você, você vai salvar ela e ele. E os filhos são abençoados através de você também, do crente. Pastor, ainda nós vemos que a vida conjugal, a participação em práticas culturais e pagãs. Vejamos um pouco mais detalhadamente algumas áreas. Primeiro, na área conjugal, a vida conjugal. O casamento entre o crente e o incrédulo está em desacordo com a palavra de Deus. O que diz em 1 Coríntios capítulo 7 e 39? 7 e 39, abre a Bíblia lá. Tu pode ler. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Ok, entendeu? Olha aqui, a mulher casada está ligada pela lei. O que Deus uniu, o homem não separa. Pastor, mas temos a lei de Deus e a lei do homem. Ok, mas a lei é lei. Entendeu? Uma pessoa que não está casada não está ligada pela lei. Uma pessoa que está casada, ela está ligada pela lei. Agora aqui, ó, todo o tempo em que o seu marido, ou vice-versa, mulher, vive, mas se falecer o seu marido, ou se falecer a mulher, ambos está livre. Pode casar de novo. Está solteiro. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: até a morte separa. A morte veio. Pode casar de novo. Não fica aí parado não. Você também merece viver, ser feliz, ter companhia. Ok? Mas o finalzinho do versículo é o que nos prova que não podemos ter jugo desigual. O que diz o finalzinho do versículo? Com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Casamento no Senhor, os dois têm que estar na presença do Senhor. Por quê, pastor? Porque Deus não abençoa jugo desigual. Entendeu? Pode até haver casamento, pode até haver bênção, mas se tem jugo desigual, Deus não faz parte desse casamento. Deus não faz parte dessa aliança. Deus não faz parte com o imundo. Deus só faz parte com o puro. Quando eu vejo a palavra de Deus aqui, eu vejo uma história que os rabinos eles costumam contar para explicar um pouco o jugo desigual. Eles contam uma história, é uma parábola, entendeu? Eles só contam uma história para explicar. A águia namorou com o peixe. E alguém dizia: águia, esse relacionamento não vai dar certo. Não, eu estou apaixonado por aquele peixe. E o peixe? Estou apaixonado pela águia. Ai, águia linda. E de feito não ouviram o conselho, não ouviram, não respeitaram também as leis naturais de Deus, e conceberam um casamento, casaram. Porém, depois do casamento, eles foram começar a discutir aonde eles iam fazer o seu ninho. A águia diz: eu vou fazer meu ninho lá em cima no penhasco. Já estou preparando meu ninho no penhasco. E o peixe falou: não, eu vou fazer lá debaixo da água. Conclusão: se separaram, porque era jugo desigual. Só para nós entender que Deus não aprova isso. Isso era só uma história, mas esse princípio foi reprisado inúmeras vezes. O povo de Israel, e repetidas vezes, desobedecido. Quer ver? O povo de Israel desobedecia a Deus. Neemias capítulo 9, versículo 2,
diz que, e a geração de Israel se apartou de todos os seus estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão de todos os seus pecados, e das iniquidades dos seus pais. Eles se apartaram de todos os seus estranhos. Outra palavra que diz no Neemias capítulo 10, versículo 28, diz: e o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os netineus, e todos os que tinham separados dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os sábios, e os que tinham capacidade para entender. Aqui está falando de separados para Deus. Se estavam se separando para Deus, era sinal que eles estavam em aliança, ou queriam fazer aliança com o ímpio. Por que Deus tirou o povo de Israel do Egito? Para haver uma separação, mas mesmo assim saiu uma mistura de povo junto. E essa mistura de povo foi contaminando, e fez aquele povo que saiu do Egito morrer tudo no deserto. Entendeu? Por quê? Por causa da contaminação. Balaque viu o povo de Israel vindo, Balaque chamou um profeta, entendeu? Um profeta, falso profeta, mas era profeta, pagou ele para profetizar maldição contra o povo de Israel. Balaão veio e sabe, né? Começou a profetizar. E o povo, né? Mas a profecia virava em peça. Porque nenhuma maldição preparada contra ti prosperará. Ok. O rei Balaque foi lá e falou para ele, bem assim: escuta, estou pagando você para amaldiçoar, você está abençoando. Balaão falou: não dá para amaldiçoar esse povo, mas eu tenho uma estratégia que vai prejudicar eles. Vamos contaminar esse povo. Vamos contaminar, vamos fazer festinhas bem pertinho deles, e vamos convidar eles para vir nas festinhas. Aí eles não vão no templo, eles vão nas festinhas. Pronto. Acabou-se. Estratégia de Balaão, falso profeta. Convidou, fez e contaminou. Pastor, quando nós vimos aqui, no caso de um crente já estar casado com o incrédulo, essa passagem não autoriza a separação, divórcio. Entendeu? Eu já sou casado, eu me converti, e a minha esposa, o meu esposo não se converteu ainda, mas está a caminho da conversão, pastor. Então o apóstolo Paulo diz: não separe. Deus não apoia isso. Deus apoia você lutar e não desistir. Outra coisa que a Bíblia nos ensina também, nesse julgo desigual, também além de falar do ato conjugal, ele também diz das práticas culturais pagãs. O tal dito ecumenismo, aonde um vai na igreja do outro e todo mundo pode, todo mundo vai. Irmão, não existe isso. Isso é ecumenismo. Isso é pastor que não consegue mais dominar suas ovelhas, ou ovelhas que não obedecem mais seus pastores. Porque a ovelha que gosta de ouvir a palavra e é obediente, ela fica no aprisco. Ela não fica para lá e para cá, pulando de galho em galho. Ela não fica dando ouvido. Não, pastor, nós estamos aqui, mas nós pertencemos a esse aprisco. Deus proíbe o ecumenismo. Ai, vem participar lá, vai lá no culto, na festa católica, vai lá na festa pagã, vai lá na outra festa, vai lá na festa junina, vai lá na festa São João, vai lá, vai, não tem nada a ver, pastor. Tem sim, é julgo desigual. E eu vou provar pela Bíblia. O contexto prova de um propósito de Paulo neste texto é proibir os crentes de se unirem com os incrédulos no culto pagão. Culto pagão. Ainda ele diz: Paulo ataca com vigor a tese da união entre todas as religiões. Quem faz essa união? Maçonaria faz essa união, aonde todos eles podem, não tem problema, está tudo certo. Tem religião aí por fora que está tudo certo, pode vir, fica como está. Não,
aqui nós não pregamos doutrina, nós não pregamos contra isso, não pregamos contra aquilo, e nós não pregamos contra aquilo. Ok, então o que você prega? Prosperidade e prosperidade, vitória, 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 vitória. E a pessoa entra e sai pior. Aí vai fazer vídeo na internet e meter pau em pastor. Aí tem gente que acredita aí. Mas por quê? Por que acontece isso? Porque escolhe o caminho mais fácil. O caminho estreito é esse aqui, ó, casa de Deus e pão. Aqui, ó, casa de Deus e doutrina, lei do céu. O caminho, pastor, o caminho mais fácil é casa de quê, pastor? Covil e salteadores, o próprio Jesus falou. Aonde o ego é alimentado, aonde não se fala em pecado, não se fala em prostituição, não se fala em nada. Não se fala em nada. Por quê, pastor? Porque se falar vão sair da igreja, então não vamos falar mais. Eu não quero perder nenhum membro, então não vou tocar nesse assunto, não vou tocar nesse, não vou tocar naquele. Espera aí, pastor. A Bíblia nos chama para nós pregar conversão, não convenção. Tem muita gente convencida hoje, achando que vai para o céu. Deus só vai para o céu convertidos. Entendeu? Só vai para o céu convertidos. E para ser convertido você precisa viver na verdade. E como foi pregado no sábado à noite, no centro do caminho. O que a Bíblia nos diz aqui, ó? Ele resiste fortemente o ecumenismo, o universalismo, o pensamento de que toda religião é boa e todo caminho leva a Deus, está em completo desacordo com a Escritura. Todo caminho não leva a Deus. Só existe um caminho que leva a Deus. E esse caminho o próprio Jesus falou: eu sou o caminho, ok, o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida. Se houver mentira, não tem verdade, não tem caminho. Não existe, pastor. Não há comunhão verdadeira fora da verdade. Então, se pregam mentiras, não é o caminho que leva para o céu. Outra coisa que falamos sobre o jugo desigual é a impossibilidade absoluta de que, capítulo 6, versículo 14 a 16, Paulo faz 5 perguntas retóricas e antitéticas, de espera receber um sonoro não como resposta em todas elas. Ele está fazendo uma pergunta para a igreja de Coríntios. Cada pergunta, ele aborda uma área específica da vida de um crente. O escritor nos oferece uma interessante análise do texto. Olha só, primeira pergunta ele faz o quê? 6 e 14, lê para nós. 6 e 14. Não vos prendais a um jugo desigual, como os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça. Pronto, ele aborda o quê? Ele aborda a esfera do comportamento moral. Moral. Paulo vai lá na moral do crente, ou na moral da pessoa, do ser humano. Ele fala bem assim, ó, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade. Quando falamos de justiça, falamos de moral, caráter, né? Não é a justiça que nós temos lá naquele país, que eu não vou mencionar o nome, né? Lá, aonde os 12 que fazem parte da suprema justiça estão mais corrompidos do que talvez alguns traficantes que estão lá na cadeia. Não tem moral. Querem julgar, mas não tem moral. Estão mais enrolados do que linha em novelo de lã. Não tem moral. Então a Bíblia diz que comportamento, que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça. Não tem. Não tem. Aqui a Bíblia diz: a justiça e a iniquidade não podem ter comunhão. Então, meu irmão, se você quiser entrar na política para falar a verdade, você vai apanhar. Você vai apanhar. Se você quiser ser um advogado, eu tenho uma irmã, vocês conhecem, não vou mencionar o nome, mas ela já poderia ser juíza.
Mas por quê? Não. Porque ela sabe da responsabilidade de falar a verdade. Ela já poderia ser advogada, já poderia estar advogando, mas por que não? Porque ela sabe dessa responsabilidade. Pastor, mas uma pessoa, para falar a verdade. Uma vez nós fizemos um fórum dentro da van, né? E aí, se chegar alguém pedindo para você defender essa pessoa, mas essa pessoa tem culpa no cartório, mas está te pagando bem, você vai fazer o quê? Você vai falar a verdade? Se você falar a verdade, você perde o cliente. Se você fazer o teu trabalho, você ganha um cliente, ganha dinheiro. Mas que sociedade, estou falando de um cristão, tem a injustiça e a injustiça. Deus nos chamou nessa terra para pregar a justiça, mas nós sabemos que nós pregando a justiça nós apanhamos. Paulo e Sila pregavam a libertação e justiça, foram parar na cova. Muitos, por causa da injustiça, têm aberto mão da justiça. Por quê, pastor? É mais fácil, entendeu? Imagina, você vai trabalhar hoje, né? Você vai ganhar um pão com o suor. Mas isso é da justiça. Mas tem meios de ganhar dinheiro mais fácil. Esse é da injustiça. Mas somos crentes, cristãos, queremos para o céu, queremos para o céu. Então, que comunhão tem a justiça com a injustiça? Nenhuma. Paulo fala aqui, que comunhão, na conversão ele é transportado para o reino da luz. Você se converteu? Sim, pastor, eu vivia no reino das trevas, eu vivia na injustiça, eu vivia lá no pecado, e agora? Ele tirou-me do charco de lodo, Salmo 40, e colocou os pés firmes na rocha, justiça. Aleluia. Pastor, é bom ficar com os pés em cima da rocha? Talvez não. Por quê, pastor? Porque lá o teu pé vai ter que se moldar com a rocha. É mais fácil ficar aqui na injustiça, areia, porque aqui você molda a areia com o teu pé, você não precisa mudar nada. Mas você estando na rocha, você tem que mudar. A rocha não muda. A rocha é Cristo. Aleluia. Ela não muda. Nós temos que mudar. É verdade. Se queremos ficar firme, nós temos que mudar. Pastor, então nós vemos aqui ainda dizer que, olha só, o escritor diz que a luz e a comunhão andam juntas, mas a luz e as trevas pertencem a duas esferas diferentes: trevas e justiça. Luz, justiça. Eu sou o sol da justiça, a própria Bíblia fala. Entendeu? Que comunhão tem o sol da justiça com o príncipe das trevas? Nenhum. Escuridão espiritual é destituída não só de luz, como também de amor. Quem odeia seu irmão está nas trevas. Então, que comunhão tem a injustiça com a justiça? No entendimento espiritual, entendeu? Que comunhão tem? Aqui, na esfera espiritual, nós vamos ainda falando da luz e as trevas. O que diz 6 e 14? Lê para nós. 6 e 14. Quem tiver com a Bíblia aberta já abre para nós ganhar tempo. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça. Próximo. E que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem a luz com as trevas? Não tem comunhão, irmão. Está escuro, está escuro. Se eu acender uma luz, as trevas saem. Sabe por que Satanás foi expulso do céu? Ele era Lúcifer. O que significa a palavra Lúcifer? Anjo de luz. Quando ele quis ser que nem Deus, ou maior que Deus, ou como Deus, ele colocou iniquidade no seu coração. Deixou a injustiça entrar no seu coração. Ele, de anjo de luz, se transformou em príncipe das trevas. Por que se transformou em príncipe das trevas? Porque ele foi destituído da presença de Deus. Entendeu? Aí se transformou príncipe das trevas. Pastor, outra coisa que
na esfera da autoridade, o jugo desigual. O que nós vimos aqui? Que harmonia entre Cristo e o maligno, está lá em 6:15. Paulo enfatiza o contraste entre Cristo e o maligno, como os principais governadores de suas respectivas esferas de justiça e iniquidade, luz e trevas, santidade e profanação. Uma pessoa crente está debaixo da autoridade de Cristo, deleita-se em obedecê-lo. Na esfera da autoridade, o crente obedece Cristo. Pastor, olha só que interessante, o incrédulo, entretanto, é filho da ira. O incrédulo não é filho de Deus, é governado pelo príncipe das potestades do ar, está na casa do valente, no reino das trevas, na potestade de Satanás. Pastor, dá uma olhada no Pedro, ele não era convertido. Quando ele viu os soldados vindo querer prender Jesus, o que ele quis fazer? O incrédulo é valente, o incrédulo é violento, o incrédulo não tem graça, irmã Creuza. O incrédulo não tem amor, o incrédulo não tem os dons de Deus. Por quê? Porque ele está sob liderança do mal. Mas eu tenho Deus no coração, isso aí até Satanás fala. Agora eu quero ver você viver, porque se tem Deus no coração, você vai fazer o que Deus quer. Mas como é que uma pessoa tem Deus no coração e faz só o que o diabo quer? O que o diabo quer? João 10:10 diz, porque o inimigo vem, senão roubar, matar e destruir. Mas o que Deus quer? Eu vim para trazer vida, e vida com abundância. Aí agora me diz, jugo desigual, não dá certo. Participar da mesa dos ídolos é o mesmo que participar da mesa dos demônios. 1 Coríntios capítulo 10, 14 a 22 fala isso. Como é possível servir a dois senhores? Ao mesmo tempo, um crente não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios ao mesmo tempo. Estamos falando de esfera de autoridade. Se lembra que foi falado aqui, eu sempre falo sobre a tentação de Jesus? Jesus lá no deserto, sozinho, passando por aquela prova, chega um anjo lindo, maravilhoso, porque a Bíblia diz que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz para enganar os santos. Ok, lá vem o anjo, né? Começa a olhar, começa a fazer pouco caso, mas o problema é o que o Satanás oferece. O que Satanás oferece? A mesa de Satanás é da terra, a mesa do anjo que te tenta é da terra. Pastor, e o anjo que veio do céu? Você pode ver no finalzinho do capítulo 4, quando fala que Jesus está saindo daquela prova, saindo lá do deserto. Você pode ver que os anjos do céu vieram servir. Opa, é outra mesa. Não dá para participar de duas mesas. Tem pessoas que gostam de participar de duas mesas. Tem pessoas que participam da mesa de Deus e depois vai lá participar da mesa do ídolo e acha normal isso aí. Talvez pode ser normal, por quê? Porque não estão na casa do Senhor para ouvir o que é verdade e o que não é. Aí eram por falta de entendimento. Mas Deus não vai deixar isso passar. Ele vai julgar. Ele vai dizer bem assim: mas você não está. Não estava. Pois eu não sabia. Sabia sim. Porque foi avisado. Foi pregado. Foi propagado. Você trocou a minha mesa por outra mesa. Que comunhão tem, pastor? Harmonia entre Cristo e o maligno não tem. Outra coisa que nós vemos, agora nós vemos um jugo desigual na esfera da fé. 6:15, diz lá, o que diz lá? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Opa! Espera aí, estamos falando de fidelidade agora, tá? Foi o irmão Fábio que leu, hein?
Anota aí. Fidelidade é algo de fé. Fidelidade é algo de fé. Pastor, não consigo, é porque não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Eu te convido a ter fé a partir de hoje, para que você tenha uma vida de agrado a Deus, e também você entra na esfera da fé, e você também pode ter uma separação entre o crente e o incrédulo. Em que área, pastor? Com essas palavras, ele não está dizendo que o crente não pode ter contato nenhum com os incrédulos. Claro que você pode ter amizade com os incrédulos. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está falando no ato espiritual. Pois nesse caso os crentes teriam que sair do mundo, mas nós vivemos no mundo e o mundo jaz no maligno. E aí, pastor? E aí? Por que nós temos que estar com os pés calçados na preparação do Evangelho? A Bíblia diz, porque os nossos pés estão em contato com esse mundo, e esse mundo está perdido. Coração está bom, coração, o espírito está forte. O espírito está forte, mas a carne é o quê? Fraca. Por que a carne é fraca? Porque está em contato com esse solo. A carne faz parte desse solo. A carne veio desse solo. Deus nos fez do pó da terra. Esse pó está contaminado. Então a nossa carne, ela deseja as coisas da terra, mas o espírito deseja as coisas do céu. Então nós temos uma guerra entre a carne e o espiritual. Pastor, mas aqui 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 e 10. Abre lá e lê bem alto para nós. O que diz? 1 Coríntios capítulo 5, 9 e 10. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Ele está falando da primeira carta. Ele está falando de 1 Coríntios, a primeira carta que ele fez. Então nós estamos falando lá de 1 Coríntios, lá o estudo número 13, aonde fala a duração do casamento. Ali de novo na segunda carta, ele escreve, já por carta, vou usar, entendeu? O que diz lá? Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Paulo está falando isso, pastor, mas nós vivemos no mundo, ok? O que Paulo está querendo dizer? Ele instrui os crentes da igreja de Coríntios, tá? Os crentes a não compartilharem o estilo de vida dos incrédulos. Não compartilhar o estilo de vida. O estilo de vida deles lá é do mundo, é mundano. Pastor, o nosso estilo de vida é e deve ser cristão. Aí você vê, pastor, cristão andando pela rua durante a semana, da mesma forma que o mundo anda, cristão falando da mesma forma que o mundo fala, cristão agindo da mesma forma que o mundo age, cristão negociando da mesma forma que o mundo negocia. Paulo nos chama a atenção. Paulo diz, nós vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. O nosso estilo de vida é cristão. O nosso estilo de vida é Cristo. Você já viu Cristo fazer isso? Não, pastor, não vi, então não faz. Nosso estilo de vida é diferente. Outra, Paulo não defendia uma vida eremita, monástica ou isolada da sociedade, mas combatia frontalmente a ideia do crente a participar de um culto pagão, de um culto que adorava a outros deuses. O que Paulo está querendo dizer? Na outra esfera nós vemos a esfera da adoração. Agora presta atenção, 6 e 16, finalzinho do versículo, irmão Fábio, o que diz lá? 6 e 16. Neles, capítulo 6, versículo 16. neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. De 2 Coríntios 6 e 16. O que é que diz lá? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Aí, ó. O
Que ligação tem o templo de Deus com os ídolos? Pastor, mas quem é o templo de Deus? O templo é um lugar onde Deus escolhe para habitar. Você pode ver que Deus escolheu o tabernáculo para habitar. Entendeu? Deus não tinha lugar para habitar. Depois que Adão e Eva pecaram, Deus não tinha mais onde habitar. Deus não tinha mais contato com o homem. Até Deus tirar o povo de Israel do Egito e mandar Moisés construir um tabernáculo, purificar o tabernáculo, colocar uma arca lá dentro, e aí a presença de Deus descia naquele lugar. Mas o sumo sacerdote só podia entrar, irmã Silvana, uma vez por ano, lá dentro. Entendeu? Mas espera aí, era o templo de Deus ali. Mas agora, esse tempo da lei cerimonial, Jesus aboliu, passou. Nós estamos no tempo da graça. 1 Reis, capítulo 8 e 27, o que diz lá? Outro já abre 2 Crônicas 6 e 18. Outro, Isaías 66, 1 e 2. Primeiro, 1 Reis 8 e 27. O que diz lá bem alto? Mas na verdade habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. 1 Reis 8 e 27. Isso. Casa que eu tenho edificado. Qual que está falando do quê? Está falando do templo, está falando do tabernáculo. Ok? Deus tem edificado para ele morar. Ok? Pastor, mas o que diz ainda 2 Crônicas 6 e 18? E eu serei povo vós, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isaías 66, 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Se a terra é o meu trono, aonde eu sento, se o céu é o meu trono, aonde eu sento, e a terra é o tapete que eu coloco o pé, como vocês podem edificar uma casa para mim morar? Olha onde é que vocês estão, e olha onde é que eu estou. Entendeu? O que a Bíblia diz? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olhareis? Para o pobre abatido de espírito, que teme diante da minha palavra. Deus está falando através do profeta Isaías. Se a terra é tapete, vocês não têm condições de construir uma habitação para mim. É só algo simbólico. É só algo simbólico. E eu não vou habitar dentro de uma coisa que eu criei. Ainda mais que está no maligno. Que a terra jaz no maligno. Toda essa terra aqui está jaz no maligno. Aí vocês constroem um tabernáculo, e eu vou ter que viver lá dentro. Por mais que vocês purificam esse tabernáculo, sempre vai ter imundícia. Entendeu? Nunca vamos conseguir chegar à perfeição. Mas o que a Bíblia fala ainda sobre o jugo desigual na esfera da adoração? Olha só que interessante. A Bíblia diz aqui, Atos capítulo 7, 49 e 50. Abre lá para nós. Atos capítulo 7, 49 e 50. Na esfera da adoração, o que o jugo desigual pode nos prejudicar? Quem achou pode ler. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso. O que mais? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Aqui a Bíblia está dizendo que casa edificareis. Pastor, olha só que interessante. Quando a comunidade cristã é o próprio templo da habitação de Deus, e os crentes como morada de Deus, não pode se envolver com o culto aos ídolos. Não, Deus não habita mais em
templo construído por mãos de homens. Deus habita então em templo construído por mãos de quem? Dele. E o que Deus fez com a mão? Tem coisas que Deus disse haja. Tem coisas que Deus disse você produza. Tem coisa que Deus disse faz lá. Mas tem uma coisa que Deus fez com a mão. Eu e você. Meteu a mão no barro. Meteu a mão no barro, eu já preguei isso. Meteu a mão no barro, fez eu e você. Ok. E depois, pastor? Depois ele soprou algo de dentro dele para dentro de você. E agora, pastor? Agora nós vamos entender uma coisa. Ídolos aqui não significa somente imagem de escultura, mas qualquer objeto que se interpõe entre a alma e Cristo. Qualquer coisa que tu colocar em primeiro lugar na tua vida se torna um Deus, a Bíblia diz. É o teu Deus. O que você idolatra? O que você coloca em primeiro lugar? Quais são as tuas prioridades? Pastor, a minha prioridade tem que ser Deus. A Bíblia diz, irmã Deus, buscai primeiro e todas essas coisas serão acrescentadas. Sabe por que muitas vezes só dá prejuízo? Porque Deus não está em prioridade. Se Deus estiver em prioridade, tu pode ter certeza, todas essas coisas serão acrescentadas. Pastor, então eu vou ter em dobro. Não, vai ser acrescentado da maneira de Deus, não da tua. O teu pensamento é terreno. Você só quer? Entendeu? O acrescentar é da forma de Deus. Muitas das vezes você está pobre, mas está rico. Outra coisa, você está rico, mas você está pobre. Pastor, eu estou falando do lado carnal e espiritual. O que Deus está te acrescentando? Estamos falando na esfera de adoração. Pastor, na esfera da adoração, ainda nós vemos aqui, o escritor adverte que o perigo da idolatria jaz no envolvimento com os poderes demoníacos, ativos nos ídolos, provocando o zelo e a ira contra Deus, e a ira também de Deus. Cada uma dessas sociedades, dessas palavras, sociedade, comunhão, harmonia, união e ligação, refere-se à presença de algo em comunhão. Por isso que a Bíblia diz aqui, que ligação há, ou que comunhão há, ou o que mais que a Bíblia fala, que harmonia há, que união, que ligação há entre o santuário de Deus e o santuário dos ídolos. Cada uma dessas palavras, o termo harmonia, por exemplo, dá origem à nossa palavra sinfonia. Sabe o que é harmonia? É eu botar a mão lá na gaita e dar todas as teclas que combinam. Agora, se eu botar um dedo errado, vocês já vão saber que tem algo que não está em harmonia. A Bíblia diz que nós temos que viver em harmonia. Está dando alguma coisa errada aí? Está dando umas fora? Então acerta a nota. Você não pode perder toda a música. Vai ser rejeitado pelo rei. Mas a música é tão linda, mas tem uma nota fora. Não tem harmonia. Pastor, olha aqui, em terceiro lugar nós vemos uma conclusão. Uma conclusão inequívoca. Que conclusão é essa? Olha aqui, capítulo 6, versículo 16, a parte B. Lê para nós lá. Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus. Ok, agora vocês entenderam onde Deus habita. Capítulo 6, versículo 16, a parte B diz: porque nós somos santuário, ou em outra tradução, templo do Deus vivente, como Ele próprio disse. Deus disse, Paulo está dizendo, como Ele próprio disse: habitarei, andarei, entre eles serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Está falando de eu e de você. Entendeu? Deus está dizendo que nós somos o templo dele. Pastor, se é para ele entrar, tem que estar santo.
tem que estar puro. Não pode ter imundícia, não pode ter julgo desigual, não pode ter, pastor, como é que Deus vai caminhar na imundão? Deus não vai caminhar na imundícia, Deus vai caminhar num templo santo. Deus vai habitar aonde tem sujeira? Não, Deus não habita onde tem sujeira, Deus habita onde tem santidade, Deus habita onde tem louvores, adoração, ali Deus habita. A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Se somos o templo do Espírito Santo, é para Deus, é de Deus, é para Ele. Não podemos fazer nenhuma comunhão com o mundo. Santo, templo é dele. Você já imaginou? Já existe sim, vocês vão entender o que eu estou falando. No mesmo templo. Nossa, mas isso aqui é um templo de cristão, sim, mas tem um negócio de magias, misticismo. Certos templos aí que um dia tem culto, outro dia tem saravá. Mas isso é templo da terra. Aqui tem condições de fazer qualquer coisa, porque Deus não habita aqui. Deus não habita aqui. Ah, pastor, eu não vou subir lá no púlpito, porque o lugar lá é santo. Não, santidade não está aqui, eu já falei para vocês. Embora tenha que reverenciar esse local, mas santidade não está aqui, a santidade está aqui. É eu que torno esse lugar santo. Então aonde tu colocar a planta do teu pé, ali vai estar se tornando santo. E se tiver alguma obra preparada contra ti, vai cair por terra. Aleluia. Por isso que em determinado lugar você não é bem aceito, você não é bem quisto, você não é bem... Por que, pastor? Porque não tem comunhão entre a santidade e a imundícia. Tem pessoas que te odeiam mesmo você não fazendo mal. Claro, porque não tem comunhão entre as trevas e a luz. Você fala do céu e as pessoas falam da terra. Você fala da fé e as pessoas falam de que as pessoas podem falar? Das coisas da terra. Mas as coisas da terra, elas têm um limite. As coisas do céu não. E foi testemunhado aqui. Quando as coisas da terra chegaram no limite, nós entramos com ação com as coisas do céu. E é rápido. É rápido. A irmã João tem uma sorriso lá. É rápido a resposta. Aleluia. Glória a Deus. Por que, pastor? Porque nós não temos comunhão. Dependemos sim. Mas quando as coisas aqui não tiverem mais de acordo, pastor, não dá mais certo, nós apelamos para lá e ele manda aqui, ó. E ele opera milagre. Glória a Deus. Ele opera milagre, pastor. Agora nós temos que ser templo dele. Tem que ser dele. A Bíblia diz que nós somos propriedade, irmã Marivone, peculiar. Sabe o que é propriedade peculiar? Propriedade peculiar é aquela coisa pessoal só tua. Pastor, aquela coisa que você guarda que é só teu, é só você que usa. Coisa pessoal. Ninguém pode mais usar. Você nem deixa usar, porque é só teu. E Deus não divide a glória dele com ninguém, nem o povo dele não divide. Nós aprendemos, se você quiser olhar o último estudo de Atos dos Apóstolos lá de Miluíla, entendeu? Nós aprendemos lá em Miluíla nesse final de semana que o rei queria tomar o lugar de Deus e conseguiu convencer o povo de Deus a adorar ele. Morreu comido de bicho. O mesmo povo que Deus fala, eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo, começaram a adorar Herodes, dizendo que Herodes era uma divindade. Aí eles viram a própria divindade morrer comido de bicho. Meu Deus não morre com medo de bicho. Meu Deus é vivo. Meus irmãos, Deus habita no crente individualmente. Deus não habita, pastor, só um é crente, então todo mundo ali vai dizer, não, Senhor, Deus habita individualmente. O Deus que nem os céus, o Deus que nem os céus dos céus podem contê-lo, habita plenamente na igreja. Quem é a igreja? Eu e você. Vós sois a igreja. Então, pastor, Deus habita. Deus habita. Pastor, Efésios 3:19. Abre para nós. Outro já abre Efésios 1:29. O que diz lá? Falando de habitação. Já procura Efésios 5:18 também. Deus habita. Pode ler. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento,
Sabe como é que você é cheio da plenitude de Deus? Conhecendo o amor de Deus. Você conhecendo o amor de Deus, você já vai entender o porquê que Jesus morreu na cruz. Para te salvar, porque Ele te ama. Se você entender isso, você aceita Ele. Sabe por que muitas das pessoas não conseguem aceitar Jesus? Porque não entendem a cruz. Carregam a cruz no pescoço, mas não entendem o que significa. Entendeu? O que diz lá em Efésios 1:23? Outro 3:19. Que é o seu corpo aquele que cumpre tudo em todos. É isso aí, João? Isso. Efésios capítulo 5:18. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Está vendo por que a palavra de Deus diz que não é para você se embriagar, não é para você botar álcool no teu corpo, não é para você se drogar, não é para você perder a consciência? Porque o Espírito Santo não entra num corpo desse. Não embriagueis com vinho em que há contenda, mas em vez de você andar na iniquidade, encha do Espírito. Se encha do Espírito. Se encha do Espírito. Pastor, mas eu estou com uma amargura, eu vou encher a cara de beber. Não, se encha do Espírito. O Espírito Santo, Ele vai te trazer paz, Ele vai te libertar, Ele vai resolver teus problemas. Se encha do Espírito. Ainda diz que o Espírito Santo habita em cada crente. Somos a morada de Deus. Ele habita entre nós e em nós. Somos o seu povo e Ele é o nosso Deus. O escritor menciona os 3 estágios dessa habitação de Deus entre o seu povo. Primeiro, a encarnação. João capítulo 1, versículo 14, ali diz a encarnação: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pastor, peraí, vamos lá para o Gênesis de novo. Estamos falando de uma conclusão. Deus fez nós na terra com a mão, soprou o seu Espírito, ok. Mas lá no Novo Testamento nós vimos Deus mandar o seu filho nascer, entendeu? Nascer, crescer, morrer, ressuscitar. Para quê, pastor? Para morar dentro de nós. Entendeu? No Velho Testamento era só o Espírito. No Novo Testamento é o Deus. Deus em pessoa. Deus está dentro de nós. A Bíblia diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do tempo. Olha que privilégio, pastor. Não divide o teu templo com ninguém. Não divide o teu templo com idolatria. Não divide o teu templo com pecado. Não divide o teu templo com ídolos. Não divide, pastor. O Espírito Santo habita aí dentro. E Ele não vai fazer comunhão com nada de imundícia. Ele quer a casa inteira para Ele. Ele quer a casa dele toda para Ele. Ele não vai alugar chefe para o inimigo, não. É tudo dele. Controle do portão está com Ele. Controle do alarme está com Ele. A chave da geladeira está com Ele também. Tudo é dele. Tá bom? Vamos lá. Ter sociedade com a justiça, comunhão com as trevas, harmonia com o maligno, e união com o incrédulo, e ligação com os ídolos, é conspirar contra essa verdade bendita. A lógica de Paulo é que os crentes devem efetuar essa ruptura, porque a igreja é um templo de Deus vivente. Eu estou dizendo, não é essa igreja aqui, eu estou dizendo eu e você, nós somos a igreja. Então Deus habita no meio dela. Pastor, para nós encerrar, nós vimos o termo grego de templo, refere-se a um santuário interno, onde a presença divina está localizada, com a distinção de toda a área do templo. Toda a área do templo. E Mara Marivone se prepara para adorar. Toda a área do templo, o Senhor caminha por ela. Pastor, mas eu faço parte do corpo de Cristo, eu faço parte lá do dedinho do pé, o Senhor vai te visitar lá também. Eu faço parte do fiapo de cabelo, o Senhor vai te visitar também. Eu faço parte da mão, o Senhor vai te visitar.
visitar também. Pastor, eu faço parte do peito, do corpo de Cristo. O Senhor vai, porque a Bíblia diz que o Senhor caminha no meio dela. Se coloca de pé.